Olá, tudo bem? Tranquilo na santa paz do Senhor Jesus? Estamos aqui hoje mais uma vez para gravar um vídeo sobre temas que falam sobre a palavra de Deus, comportamento, pais e filhos, comportamento adultos. E eu quero primeiramente pedir desculpa a vocês que nos seguem, que na semana passada, por problemas técnicos, nós não conseguimos realizar o vídeo. E quando conseguimos o equipamento certo, já estava muito em cima da hora, havia cultos, havia uma série de programações para serem realizadas e nós não conseguimos gravar o vídeo. Peço perdão para vocês, mas essa semana, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de fazê-lo novamente. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que nos ajude a levar a palavra de Deus, a levar aquilo que nós temos aprendido da parte do Senhor. Quero também pedir a vocês que deixem o seu like, que manifeste ali até mesmo a sua opinião, né? Se você gostou ou não gostou, se quiser deixar algum comentário, não tem problema nenhum. O nosso canal não tem o objetivo de ganhar dinheiro. O nosso canal tem o objetivo de levar a palavra de Deus para mais pessoas que nós conseguirmos nesses vídeos. Amém? Bom, hoje eu quero conversar com vocês. O tema de hoje é um pouquinho diferente. Eu quero responder perguntas. E eu quero começar com 3 perguntas que nos chegaram e que elas são mais ou menos, tem uma linha de algumas pessoas que fizeram a mesma pergunta. Então eu creio que está na hora da gente responder algumas. Amém? Então eu quero começar falando com vocês a respeito de uma pergunta que me foi feita. Tá? Deus perdoa se eu me separar após ter sido casado? E a pergunta que me chegou, eu vou responder para vocês de acordo com a minha fé, de acordo com o que diz a palavra de Deus, de acordo com o que nós aprendemos, né, no dia a dia na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que se você é casado ou casada, se separou, e por qualquer motivo na vida que veio a acarretar problemas e vocês se frustraram e se separaram. Passou-se o tempo, contraíram novos matrimônios e aí você se arrependeu de ter se separado, né, da maneira como foi. Não se arrepende de ter casado novamente, mas arrepende de ter se separado anteriormente. Que não foi uma coisa boa, né, deixou algumas sequelas. Eu quero dizer para você que se você se casou e se separou, e você se arrependeu, e você pedir perdão a Deus, com certeza Deus vai te perdoar. Deus vai perdoar tanto o homem quanto a mulher. E esse novo matrimônio que foi contraído, ele vai ser abençoado no Senhor. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. Então, se você casou, separou e se arrependeu e agora quer pedir perdão a Deus, pode pedir perdão a Deus, Deus vai te perdoar. E Deus vai abençoar esse novo matrimônio. Desde que firmado na palavra de Deus, vocês divorciaram, casaram-se de novo, estão de acordo com a lei, estão seguindo a palavra de Deus, Deus vai abençoar esse casamento. A única coisa que a Bíblia não recomenda é que se você foi casado e se separou e posteriormente foi viver uma relação homoafetiva e você se arrependeu de ter se separado, Deus perdoa você. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então, Deus perdoa. Deus lhe dá uma nova chance. Só que Deus
não permite que essa união homoafetiva permaneça. Se você se arrependeu, você tem que abandonar essa prática. Essa relação homoafetiva não vem de Deus. Eu estou dizendo aqui para você segundo a palavra de Deus. Eu não estou inventando nada. Se você for falar com qualquer pastor, padre, seja ele o que for, ele vai dizer para você que a relação não deve continuar. Amém? A segunda pergunta que eu quero responder hoje é uma pergunta muito interessante. Ela fala assim sobre uma mulher que se casou com um homem que já era casado. Aqui a pessoa que me perguntou não disse se a mulher anterior morreu ou se separou apenas. Mas ela entra nesse lar como a nova esposa. Ela tem que agir naturalmente. Ela tem que agir de acordo com a palavra de Deus. Os ensinamentos que ela aprendeu, ela sendo uma mulher cristã, como a gente está falando aqui, sobre mulheres cristãs, sobre homens cristãos, ela deve sim se enquadrar em um novo ritmo. Ela vai entrar naquela família para ser a ajudadora daquele marido. Ela vai ser ajudadora na criação dos filhos. Ela vai ter que procurar fazer com que haja uma harmonia, uma paz. Os ensinamentos que ela aprendeu ao longo da vida, ela tem que passar para essas pessoas. Ela tem que ser um exemplo de equilíbrio, um exemplo de fé. Nesse novo relacionamento, ela vai começar a entender o que está ruim naquela família, o que precisa ser ajeitado. E ela, como a nova matriarca daquela família, ela vai ter que aprender a lidar com aqueles filhos do casamento, porque se ela também tiver filhos, o marido que ela tem atualmente também vai ter que aprender a lidar com os filhos dela. Não adianta acontecer aquele caso assim, não, dos meus filhos cuido eu, dos teus filhos cuida tu. Não está certo. É um casal, é uma nova carne que surge e que, se for abençoada em Deus, se for de acordo com a palavra de Deus, um tem que ajudar o outro na criação dos filhos. Tem que haver a companhia, tem que haver a paz, tem que haver a integração da família. Isso é o que recomenda a palavra de Deus. E o terceiro, talvez o mais importante, que eu acho que eu recebi, porque tem mais de 8 ou 9 perguntas, eu devo crer. Pode um homem mais velho casar-se com uma mulher bem mais nova? Pode uma mulher mais velha casar-se com um homem bem mais novo? A palavra de Deus não fala nada a respeito disso. A palavra de Deus não proíbe isso. Se alguém disser isso para você, está fora da palavra. A palavra de Deus não fala nada sobre isso. A única citação que tem na palavra de Deus sobre idade é até um pouco irônico, porque é quando Abraão está ironizando Deus, dizendo que posso eu, com 100 anos, fazer filho, quando Deus lhe prometeu Isaac? E pode Sara, com 90 anos, gerar filhos para mim? Ali ele estava ironizando Deus e colocando em xeque se Deus poderia fazer ou não. É a única citação que tem na Bíblia. A palavra de Deus diz que em qualquer relacionamento, o que prevalece é o respeito e a dignidade. Por exemplo, o homem mais velho que se casa com uma mulher mais nova, ele não tem que ter a luxúria de dizer
eu casei com uma mulher mais nova, até as novas me querem. Isso Deus não concorda. A outra parte que Deus não concorda é a ganância. Quando uma mulher mais nova casa com um homem mais velho e ele diz, aí alguém pergunta para ela, que idade tem o teu marido? E ela vai dizer, ele tem 70 milhões de reais. Ou seja, a ganância está nela. E isso também Deus não aprova. O que existe são coisas que a mulher, normalmente ela já sabe disso, né? Que o homem mais novo, ele tem um pique maior. O homem mais novo, ele gosta de comer mais seguido. Então, a mulher que casar com um homem mais novo, ela sendo bem mais velha que ele, ela vai ter que aprender que ela vai ter que entrar num outro ritmo. Porque ela vai ter que alimentar o homem bem alimentado das duas formas que vocês já estão entendendo, né? Então, se ela conseguir acompanhar esse ritmo do homem novo, ela mantendo ele alimentado, mantendo ele suprido nas necessidades que ele quer e que ele precisa, vai dar certo. Porque Deus não impede relacionamento. Depende de cada um de vocês. Se vocês se aceitarem, está tudo certo. Já referente ao homem, é um pouquinho diferente. O homem mais velho, eles têm que estar firmados em 3 pilares para que o relacionamento dê certo. O primeiro, ele não tem que colocar que ele é o mais, como é que eu posso dizer, não o mais responsável, mas o mais experiente na relação. Ele não pode colocar isso para a mulher. Se ela vê ele como homem, ele tem que ver ela como mulher. Não como uma pessoa mais nova que ele vai ensinar alguma coisa, não. Porque aí pode haver um choque. E ele pode não estar entendendo o que está acontecendo. Porque se ela vê ele como apenas alguém que vai ajudar ela, ele vai quebrar a cara. Então ele tem que ver a mulher como mulher. Se a mulher vê ele como homem, ele também vê ela como mulher. E aí, a possibilidade do relacionamento dar certo já começa bem. O segundo pilar é: a mulher tem que ter liberdade. Porque ela é uma mulher mais nova, ela vai querer estudar, ela vai querer fazer uma faculdade, no caso, né? Para se profissionalizar. Ela vai ter que ter a liberdade dela de quem conversar com as amigas. Tudo isso o homem vai ter que entender nesse segundo pilar. E ele jamais pode querer parar a língua dela, porque ele vai trazer para ela insegurança. Quando eu falo a língua dela, é que o linguajar de uma mulher de 30 anos não é o mesmo linguajar de um homem de 60. Ele já tem uma maneira diferente de falar. E ela também. Então ele não pode querer acompanhar só para querer bancar o novinho. Não, ele tem que ser ele mesmo, junto com ela, que está sendo ela mesma. Para que essas coisas possam dar certo, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, e eu creio que é o mais importante, é o ciúme. O homem, de maneira nenhuma, mais velho, pode demonstrar ou cobrar por causa de ciúmes. Eu quero citar um exemplo aqui para vocês, tá? O casal está em uma festa. O homem mais velho com a mulher mais nova. Estão num evento. Não precisa ser uma festa, estão num evento. E chega um rapaz da mesma idade dela que ela conhece. E ela diz: amor, me dá licença que eu vou cumprimentar o fulano. Ela sabe que ele vai ficar com ciúme. Mas ela sabe também que ele não vai cobrar isso dela.
Porque a partir do momento que tu cobra da mulher, tu gera a desconfiança, a incerteza e aquela coisa assim, poxa, eu confio tanto nele, por que ele não confia em mim? São esses, amigos, são esses, meus irmãos, os 3 pilares que eu digo que devem ser seguidos pelo homem mais velho. Se ele conseguir ter esses 3 pilares na vida, ele pode se relacionar com uma mulher mais nova, que vai dar certo. Problema de idade, não tem problema de idade, a Bíblia não fala disso. Existe uma compilação de estudos da Torá oral, que é feita nas sinagogas dos judeus, e eles lá fizeram um levantamento, fizeram um estudo sobre a vida de Ruth e Boaz. Eu quero usar isso em relação ao homem mais velho e à mulher mais nova. Eles fizeram um estudo e, por causa do que está escrito no livro de Ruth, do capítulo 3, no capítulo 10, no versículo 10, eu quero ler com vocês aqui, já fica esse texto como base para nós. Ruth, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó: E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Ou seja, Boaz louvou a Ruth e honrou a Ruth porque ela podia ter procurado um rapaz da idade dela e ela procurou Boaz para se casar. E nessa compilação da Torá oral, eles descobriram a idade de Boaz. Boaz tinha 80 anos e Ruth 40. Então, amados, não existe problema. O problema está na cabeça das pessoas. O problema está naqueles que não conseguem viver de acordo com a palavra de Deus. Olha bem, todos esses parâmetros que eu coloquei para vocês, das 3 perguntas que me fizeram, eu procurei respondê-las segundo a palavra de Deus e dizendo que se pessoas cristãs, pessoas que creem em Deus agirem assim, dará certo. Se pessoas que não são cristãos não conseguirem agir da mesma forma, não vão conseguir. Um vai se tornar um fardo na vida do outro, e não um companheiro. Amém? Eu espero que tenha me colocado de maneira correta, porque eu tento explicar da melhor maneira possível, né, para que as pessoas não fiquem com dúvidas. Mas eu creio que é isso. Continue mandando perguntas, continue nos perguntando, que à medida do possível nós vamos respondendo. Vamos tirar um programa desses para responder as perguntas de vocês. Mas eu quero agora orar com você, eu quero pedir a Deus que abençoe a tua vida. Se tu te identifica com alguma dessas 3 situações que nós apresentamos aqui hoje, eu quero te dizer que o Senhor ouve a tua oração, o Senhor ouve a tua voz. Fala com sinceridade com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de poder passar, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Abençoa, Senhor, cada vida, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor. Abençoa cada um que nesse momento, Senhor, se coloca diante de Ti. Senhor, se existe esse problema na vida deles, que não é um problema, Senhor. Isso é uma questão de harmonia, conversa, diálogo mútuo, para que possam entrar no entendimento. Tu não condena ninguém, Senhor. E que eles possam entender isso, que eles não estão cometendo pecado, que eles estão agindo certo, desde que amparado pela Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.